Bom dia a todos, mais um episódio do nosso curso de Direito. Eu estou hoje todo tecnológico aqui, instalei um microfone, está dando uma certa microfonia aí, eu estou controlando. Beleza. O estúdio está crescendo, tá? Só falta arrumar o patrocinador. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direito Cibernético e Pós-Humanismo com a apresentação do professor Ícaro Emanuel Vieira Barros de Freitas sobre a teoria do direito, a era digital e o pós-humano. Ícaro, a palavra é toda sua. Obrigado, professor Heron. Bom dia, caros colegas, caros ouvintes, aqui, internautas, né, do canal do professor Heron. É uma satisfação estarmos nessa manhã aqui apresentando um tema bem interessante, bastante interessante, convidativo a novas reflexões, que é a temática a respeito da teoria do direito, a era digital, o pós-humano, né? O novo estatuto do corpo sob um regime tecnológico e a emergência do sujeito pós-humano de direito. Pois bem, chega a ser até ofegante, né? O próprio título do enfrentamento do presente artigo, né? E esse artigo, meus caros, ele foi objeto de uma lecture do professor Eduardo Bittar, né? Mais um pouquinho a gente vai falar dele, na forma de uma conferência, a conferência que ele expôs a respeito da teoria do direito, a era digital e o pós-humano, que fora realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, lá em 3 de fevereiro de 2019, né, sob a organização do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, né, mais propriamente no 5º Encontro dos Investigadores Doutorandos. Muito bem. A gente preparou aqui algumas reflexões extraídas desse magnífico texto, né, do professor Eduardo Carlos Bianca Bittar. Um resumo biográfico aqui, né, aí do autor deste maravilhoso texto, né? Ele é professor associado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, certo? Ele desenvolveu o estágio doutoral pela FAPESP, né, junto à Universidade de Lyon, né, e na Universidade de Paris, Sorbonne 2, Sorbonne 4, na França, colega aí da nossa Lilia, né, Lilia? E ele é doutor, livre docente, lá no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, certo? Então, aqui é só um pequeno resumo biográfico do Carlos Bianca Bittar, né? E ele nos convida, nesse artigo, a tratar da discussão intitulado por ele Estatuto Jurídico, certo? Que vai atribuir aí um chamado cybercorpo ou cibercorpo, né? Então, a emergência desse digamos assim, desse pós-humano ou pós-humanismo, ele tem e terá um impacto social, né? Porque vai se tratar de pensar o direito, não é? Ou a reação, melhor dizendo, do direito diante dessas novas transformações, certo? Como se poderá promover a proteção da dignidade da pessoa humana, né? Diante aí como o
o autor coloca diante de uma emergência de um sujeito pós-humano de direito, certo? E é algo que, segundo ele, vem afetar mais precisamente a teoria estruturante do direito, certo? Dito isso, meus caros, né, de maneira introdutória, a gente percebe o seguinte: a teoria do direito, ela se vê francamente desafiada a repensar os seus fundamentos, né, os seus capítulos mais sensíveis, digamos assim, quando se trata de pensar esse impacto dessas novas tecnologias que são emergentes, certo? Diante dessa era que estamos vivenciando agora, essa era digital, ou como o autor coloca, né, da era do numérico, ou ainda, para alguns, não é a era do cibernético, do espaço virtual. Esse espaço aqui, né, estamos vivenciando uma sala de aula digital, certo? Compartilhando conhecimento e aprimorando conhecimento. Então, a gente percebe que é decisiva nessa perspectiva a atitude, muitas vezes, de antecipação reflexiva, não é? Decisória, como forma de compreender os riscos e os impactos, não é? Tendo como presente, como cenário, esse papel social regulatório do direito. E isso a gente discute desde lá das primeiras lições, não é? Naquela disciplina importante, a disciplina Introdução ao Estudo do Direito, né? Eu julgo ser uma das principais disciplinas de um curso, não é, de bacharelado em Direito, porque é ali onde você começa a tirar pequenas vendas, a romper pequenos véus que muitas vezes para o senso comum é algo totalmente inatingível, né? E, de certa forma, colocado de uma maneira aonde possa parecer até mesmo incompreensível. Então, o Carlos Bittar, ele diz o seguinte: os avassaladores avanços da tecnologia, da tecnociência, da inteligência artificial, dos sistemas de robótica e da informática avançada colocam ainda uma importante questão de instigante importância para a teoria dos sujeitos de direito. Olha mesmo, a gente percebe lá, em relação a esse entendimento, né, e muito se discute a respeito de quem é o sujeito de direito, o direito, quem é o destinatário final do direito. Não é? Essa é uma discussão que ele nos chama a atenção nesse chamado pós-humano, pós-humanismo. Quem é o destinatário do direito? A gente está vivenciando uma era digital, né? Então, entende-se que o direito, nessa era digital, tem esse papel de circunscrever fronteiras, regras, parâmetros, limites, freando, literalmente, o caráter desenfreado desse desenvolvimento técnico-científico. Ao mesmo tempo em que a condição humana é ressignificada, né? E que as formas de sociabilidade são redefinidas, certo? Então a gente percebe que esse processo de ressignificação, que lá os filósofos já debatiam, né? O que é o ser humano, qual o papel do ser humano, diante dessa perspectiva que estamos vivenciando agora, ela é mais uma vez colocada, não é, em um patamar de redefinição, de redescobrimento, de ressignificação. E aí tem um destaque do pensamento do próprio Bittar, ainda nessas linhas introdutórias desse nosso bate-papo, que ele diz o seguinte: em meu entender, tudo leva a crer que o direito se encontra tensionado em duas tendências contraditórias. De um lado, se o processo perverso prosseguir
de modo ilimitado, acaba implodindo o próprio direito através da loucura do direito subjetivo. De outro lado, para continuar existindo, o direito precisa afirmar sua razão de ser, a sua normatividade e estancar essa loucura, traçando limites para o mercado e para a atividade técnico-científica. Ou seja, o direito, né, nesse processo, nesse magma social que ele está inserido, nesse magma cultural que ele se faz, né, como produto da sociedade, ele tem que definir essas duas tensionalidades, certo? De certa forma, chega a ser contraditória, né? Ou deixar apenas no campo ali da chamado facultas agendi, né? Do direito subjetivo, ou então ele partir para ser determinante, estancar mesmo essa sangria ou essa loucura, como o Eduardo coloca, traçando limites, certo? Traçando limites. Muito bem. Daí, a perspectiva nesse estudo que ele provoca, nessa reflexão que estamos aqui trazendo à baila para vocês nessa manhã, ele vai buscar, né, discutir toda essa questão pós-humanista, né, dessa ressignificação do sujeito de direito frente a essas questões, vamos dizer, dessa era digital, partindo da ideia, né, de reforçar, de ratificar a importância do legado reflexivo, do legado teórico, né, lá da escola de Frankfurt, certo? Partindo dos estudos a respeito da história da modernidade, o processo de afirmação da razão instrumental, e aí ele destaca alguns autores, o Theodor Adorno, né, o Max Horkheimer, o Walter Benjamin e o Jürgen Habermas, né, apontando, de certa forma, essa racionalidade que é própria nesse mundo moderno, certo? E que embasa a emergência, não é, como ele classifica, nessa era do numérico, do digital, do ciberespaço. E, de fato, pessoal, nessa toada frankfurtiana, né, como o Helmut Rosa, ele aponta, existe aí uma nova dimensão dessa técnica moderna. E é justamente aquela que é marcada por um elevado grau de aceleração. Então é ela que reforça hoje a importância dessa abordagem crítico-realista, né, para a qual a processualidade dessa condição humana, ela figura agora de maneira, digamos assim, premiada, né, pelas circunstâncias de uma evolução técnica sem precedentes. Daí a importância da teoria do direito enquanto, né, segundo o autor coloca, enquanto uma teoria do humanismo realista. Certo? E aí ele destaca até mesmo um livro da autoria dele, Introdução ao Estudo do Direito, né, Humanismo, Democracia e Justiça, publicado lá em 2018, que ele levanta esses questionamentos, né, como também propostas de possíveis respostas que deverão responder, digamos assim, esses desafios epocais, né, em tempos de pós-humanismo, de transhumanismo, certo? E isso evidencia a importância da crítica aos processos de desumanização que poderão surgir diante desse hiperenaltecimento da própria máquina, né? Da própria mitificação desses processos tecnológicos que estamos vivenciando, da ideologia da chamada cyberculture, né? Da fetichização do corpo-máquina, certo? Então, reduzindo muitas vezes o ser humano a uma coisa mercadoria, certo? Da própria servilização do homem à máquina. Então, são
algum desses pressupostos que ele nos atenta, né, nos indica que devemos seguir, né, nesse processo de reflexão, de ressignificação. Primeiro patamar enfrentado nesse texto é a respeito da teoria do direito na era digital. Certo? Teoria do direito na era digital. Muito bem. A era digital, ela corresponde a esse período histórico em que a vida social, as relações de trabalho, né, e boa parte das interações humanas passa a ser determinadas, e isso a gente está vivenciando no nosso dia a dia, com base nos algoritmos. Não é assim? A gente vai aí para a perspectiva, pegar um exemplo de um Instagram da vida, né? Existe um algoritmo determinando e determinante para vários tipos de comportamento. Se você começa a abrir, a visualizar ou curtir determinados perfis, o algoritmo lê e começa a lhe bombardear, digamos assim, né, diante, né, de um pacote que tem a ver com aquele fluxo que você está imprimindo naquele momento. Certo? Então, se você começar a pesquisar sobre fones de ouvido, né, microfones digitais, pronto. Tenha certeza que a partir dos seus próximos acessos irão aparecer, né, conceitos ali, propagandas, postagens em geral sobre aquela linha de pesquisa. É simples. Até mesmo isso já foi provado, né? Uma simples conversa perto do nosso aparelho de celular, quando a gente vai no buscador, a gente vai lá no buscador e vai fazer uma pesquisa no nosso buscador, faz ali um Google, não é assim? A primeira coisa, quando você colocar a primeira palavra, vai ser a primeira palavra, ou ele já vai aparecer aquela expressão que era que estava ali sendo pautada naquela sua conversa, naquele seu diálogo. Então a gente percebe que essa teoria do direito, ela tem que ser repensada na era digital. A gente não pode simplesmente se prender em uma dogmática, não é, totalmente aleijada, fechada, diante dessas novas estruturas, certo? Então a emergência da era digital impõe esses novos desafios. Então ela não, a gente falou, a teoria do direito não pode ser estática, né? Então a teoria do direito, ela depende de profundas modificações sociais, para que venha acreditar essas mudanças aos próprios conceitos jurídicos. E com isso, retorcer o direito em torno até mesmo de novas categorias sociais e que estão em mutação. Certo? Então, diante da tecnologia avançada, da inteligência artificial, da aceleração da vida, entra-se de fato em uma nova era, uma era de revolução digital, um novo estágio, digamos assim, do desenvolvimento até mesmo do próprio capitalismo. E, portanto, um estágio, não é, de desenvolvimento desse mundo moderno que estamos vivenciando. O Carlos Volckmer e o Rubens Leite, né, tem um pensamento bem interessante e que ilustra, não é, essa perspectiva que a gente está discutindo aqui. Então, a entrada no mundo da nanotecnologia exigirá do direito uma necessária revisão dos seus pressupostos integrantes da teoria jurídica, pois se trata de uma revolução tecnocientífica que atinge os paradigmas científicos aceitos até o presente momento. Então a gente percebe, né, e diante dessa perspectiva, que existem alguns fatores
e que estão presentes cada vez mais nessa dinâmica social, nessa dinâmica de interferência dessas tecnologias, né, que constitui aí como ingredientes novos nessa perspectiva. Né? Então, a tecnologia da informação, certo? Tecnologia genética, as nanobiotecnologia, a tecnociência, a neurociência, né? A chamada cloud computing, né? A robotização, a digitalização, as microtecnologias e a própria inteligência artificial. Então, meus caros, minhas caras, todos esses termos invocam um processo de autoaprimoramento, seja da técnica moderna, né, seja até mesmo a levar o direito a novos campos. E isso se torna possível enxergar o quanto estamos, digamos assim, diante de um hiperaperfeiçoamento da razão técnica, das tecnologias, das próprias fronteiras da ciência. Por isso, esses fatores aqui presentes, né, não são tomados apenas como aspectos isolados em um mundo contemporâneo, mas como verdadeiros conglomerados de fatores que constituem uma nova dinâmica, uma nova etapa nesse processo de modernização, né, a quais a gente resume simplesmente, né, na chamada era digital. E aqui a gente pode informar até alguns exemplos. Por exemplo, o Bauman, né? o Alain Supiot. Então ele fala ele debate a respeito mesmo, o Bauman, né? Lá dentro da sua análise sociológica, ele fala desse processo de, essa palavra até estranha, dessubstancialização da matéria e das relações. Ou seja, estamos vivenciando um processo social de modernidade líquida, né? Em direção à transferência para o virtual, para o digital, para a própria hipervelocidade informativa. Certo? Outro sociólogo francês, o Gilles Lipovitsky, né? Que ele trabalha essas características que apontam para essas dimensões do impalpável, do imaterial, do virtual. E, portanto, ele classifica se é imaterial, impalpável, é leve. Né? Existe uma leveza. Certo? Também a gente pode se observar nas palavras lá do francês também, do Alain Supiot, que a gente está diante, sim, desse império do numérico, que se instala em uma governança numérica e destrona o império da lei. E quando a gente fala assim, muitas vezes, em governança numérica, a gente relembra, né, digamos assim, para o pai, considerado aí, da própria computação ou da informática, que é o Alan Turing. Né? O Alan Turing, o inglês Alan Turing, que ele era matemático, né? Formado lá por Cambridge, certo? Depois continuou seus estudos, onde obteve o PhD em matemática, lógica matemática, já na Universidade de Princeton. E o Alan Turing, ele tinha ali uma noção da matemática e entendia a numeração como uma concretização de um espaço, de um sentimento, digamos assim, de uma noção, né, de concretização de uma própria, vamos colocar, de uma situação.
Então, quando ele desenvolveu, e aí por isso que ele fala que é um dos grandes expoentes, né, para o desenvolvimento da própria lógica, da criptografia, da inteligência artificial, né, da ciência da computação. Então, o Alan Turing, ele tinha, né, dentro desse conceito aqui da era numérica, então, lá nos pensamentos do Alan Turing, a gente percebe justamente essa era numérica que ele instalou lá na década de 30, né? Então ele dizia o seguinte: a conceituação matemática para a noção dos algoritmos leva, né, ao ser humano a ele executar um determinado cálculo, certo? Então o Turing, só para a gente aqui ilustrar melhor essa era numérica que não é de agora, né? Ele no seu estudo ele baseava numa metáfora de um computador, né, na época dele lá década de 30, a gente pensar em todo esse efeito tecnológico que a gente possui hoje, né, de estar transmitindo ao vivo, assim, seria algo, bem dizer, mágico. Mas naquela época, né, segundo essa metáfora que o Alan ele utiliza, o computador significava para ele uma pessoa que viesse a realizar cálculos segundo um determinado método efetivo, certo? Então, essa pessoa, esse computador, seria ocupado por operações previamente determinadas, certo? Então, aí ele foi lá e idealizou uma máquina abstrata que poderia ser instruída para realizar qualquer tipo de cálculo, certo? Então, era, portanto, ali o modelo de uma máquina de propósito geral ou universal, a qual ficou conhecida como a chamada máquina de Turing. E essa máquina de Turing teve uma importância fundamental no desenvolvimento, né, da teoria dos autômatos, na análise dos próprios algoritmos. Ela fora tão utilizada que durante a Segunda Guerra Mundial, o Turing ele trabalhou para o governo americano, né, justamente utilizando essa técnica. Então ele ajudou na projeção de máquinas, né, máquinas eletromecânicas, com o objetivo de decifrar as comunicações que naquela época, né, as comunicações ali dos inimigos, né, das rádios alemãs, certo? E aí tinham o sistema, né, eles nomearam o sistema de Enigma, certo? Então, isso ali, mais ou menos, década de 40, né, Segunda Guerra. Só que, mesmo nessa década de 40, nesses primeiros aprimoramentos, digamos assim, dessas máquinas eletromecânicas, né, houve a necessidade de decifrar mais e mais mensagens de maneira mais rápida. Então, foi aí que surgiu, né, também o chamado projeto do Colossus, que foi aí uma união do próprio Alan Turing com outros cientistas, os quais trabalhavam com ele, certo? Então ali, esse projeto Colossus foi o primeiro computador eletrônico e digital, né? E que tinha uma completude funcional, certo? Então, em 1950, ele publicou um artigo, o Alan Turing, chamado Computing Machine and Intelligence, onde ele fazia previsões, certas previsões a respeito do que era necessário, do que seria necessário para que o computador pudesse se passar por um ser humano em uma conversa. Então a gente percebe ali que ele lançava, né, aquelas bases, ele lançou, na década de 50, as bases ali de uma inteligência artificial. Certo? Então, isso aqui é só para a gente contextualizar toda essa dinâmica, né, que
o Carlos Bittar, ele nos coloca, ele nos expõe, ele nos convida nessa chamada era numérica, né? Ou a era do numérico. Perfeito? Então, mais uma vez citando aqui o Carlos Volcker, ele diz: a passagem do século XX para o milênio reflete uma transição paradigmática da sociedade industrial para a sociedade da era virtual. É extraordinário o impacto do desenvolvimento da cibernética, das redes de computadores, do comércio eletrônico, das possibilidades da inteligência artificial e da vertiginosa difusão da internet sobre o campo do direito, sobre a sociedade mundial e sobre os bens culturais do potencial massificador do espaço digital. Então, a gente percebe que é justamente esse destaque, não é, dessa vivência, como eu classifiquei, desse magma que estamos aí, não é? Sempre nessa erupção, vamos colocar assim nessa conexão, nessa erupção de conhecimentos, de ressignificações. E aí o autor ele trata, não é, a respeito do direito, da ideologia e o cybercultura, né, ou cultura cibernética, certo? Então, toda era, ela produz suas próprias ideologias, certo? A era digital, quando emerge em todo o seu frescor, né, ela não seria uma exceção. Então, a era digital ela vem revestida de ideologias trazidas por essa cultura cibernética, vamos colocar assim. Ora, as ideologias servem para justificar novos processos sociais e, por isso, torna possível camuflar a emergência de novos poderes e formas de dominação. Então, quando a gente fala em ideologia, né, ou como alguns autores tratam da face cultural, ou do sistema de ideias, a gente percebe que, diante dessa nova era que estamos vivenciando, existe também processos ideológicos. Certo? Não é por outro motivo, na nossa época, é farta em proporcionar uma verdadeira apologia das novas tecnologias. E assim é que se torna possível, né, que os indivíduos se tornem verdadeiros apêndices dos seus maquinários, certo? Enquanto enxergam apenas, né, nesses maquinários como sendo novos aliados. Quem é que vive hoje sem um celular? Responda aí. Quem é que vive hoje sem um celular? O celular para a gente tornou o quê? Tornou, bem dizer, o nosso irmão gêmeo, né? Parte do corpo. Perfeito, Vinícius. Uma parte do corpo. A gente não vive sem celular. Então é isso que o autor ele coloca, né? Essa apologia às novas tecnologias, certo? A gente tem nosso celular, nossos computadores, nossos notebooks, nossos tablets como nossos aliados. A gente está vivenciando, né, um processo de apologia digital tão massificado, né? A gente está inserido nesse magma ideológico digital que esse maquinário tecnológico passa a ser nosso aliado, né? E ele vem revestido dessa amizade, desse alinhamento, mas também ele vem revestido, né, de amarras, certo? Nessa perspectiva mesmo de amarras.
né? Vamos colocar até assim, de um certo processo de escravidão tecnológica, certo? Então é por isso que fala numa certa tecnodependência. Então deixou de ser algo lateral, mas sim a vida moderna impõe o uso imoderado, exaltado, não é? Irrestrito, tecnofílico, não é? De todo esse aparato técnico, certo? Então, é nessa perspectiva, né, que existe aí uma chamada vociferação em torno dessas promessas, dessas novas tecnologias. Então, todo discurso tem os seus entusiastas, e não seria diferente a respeito da ideologia da cybercultura, né, do cyberculture, né, que também tem os seus filósofos profetas, seus cientistas futuristas, seus internautas tecnofílicos, certo? E todo mundo, toda essa gama, todos esses sujeitos são os responsáveis pela essa exaltação dessas novas tecnologias. Então a gente percebe que, e aí, existe um pensamento, não é, bem interessante, que faço questão aqui para compartilhar com vocês, que é o seguinte: mas qualquer que sejam os horrores cometidos pelas armas avançadas, ou na ocasião dos desastres ecológicos, da destruição dos meios de vida tradicionais, ou do estabelecimento, né? Perdi aqui. No estabelecimento de ambientes inumanos, é a coletividade humana que é responsável por tais agressões contra si mesma, contra outras formas de vida, não entidade exterior e separável, que poderíamos culpar por todos os males, como uma espécie de bode expiatório conceitual. Então, aqui é uma reflexão interessante, porque dentro dessa perspectiva do próprio direito, dentro dessa perspectiva de uma ideologia, né, de uma cultura cibernética, muitas vezes o ser humano ele tende a cruzar o braço e simplesmente apontar, diz, não, isso aí é culpa da tecnologia. Mas aí a gente questiona que a tecnologia, o progresso tecnológico é por si só? Não. Então a gente não pode utilizar, esse é o chamamento, utilizar a tecnologia como uma espécie de bode expiatório conceitual para toda a problemática advinda, né, dessas formas complexas de vivência em sociedade. E aí a gente passa a analisar, não é, a respeito da teoria do direito, o sujeito de direito e a emergência do pós-humano. Emergência do pós-humano. Então são múltiplas as mudanças que se farão sentir ao longo das próximas décadas, sem sombra de dúvidas. Né? Entre elas se encontra a nova relação que se manterá com o corpo humano, considerando os avanços da tecnociência, entendida aqui em sua centralidade como a aliança estratégica entre uma tecnologia avançada e uma ciência robotizada, enquanto um dos motores desta nova era será capaz de reconfigurar por completo as relações humanas e até mesmo sociais. E por isso, a fonte de motivação e justificação do direito. Então, meus caros, isto se diz considerando, sobretudo, o fato de que boa parte da tradição em que se funda o direito moderno deriva, né, tem seu nascedouro no próprio sujeito do direito. No próprio sujeito do direito. É a gente pensar o seguinte, mais uma vez a gente rememora as primeiras lições do direito. O direito só existe se existir alguém. Eu posso ter um ordenamento jurídico todo para mim, mas se eu não tiver
algo ou alguém que venha sobrepor ou que venha, de certa forma, a colocá-lo em caractere ou de confronto, não vai adiantar. Então, o direito só existe, não é? Quando existe o outro, certo? Quando existe o outro. Então, é nessa perspectiva que é muito discutida, né? Seja pelos filósofos, pelos próprios juristas, a respeito do sujeito do direito, certo? Então, é nessa perspectiva da análise do sujeito de direito que a gente deve buscar ali, né, romper essa nova fronteira e, digamos assim, formular uma espécie de sujeito pós-humano de direito. Sujeito pós-humano de direito. Certo? Então, e aí a gente vai para a discussão a respeito, né, que diante dessa era digital é normal imaginar que essa categoria volte a se reconfigurar para abranger aí também o homem-máquina. E aqui se esboça, né, como a gente falou, para esse novo estatuto, digamos assim, dos sujeitos pós-humanos de direito. Né? Perceba aí que são conceitos bem interessantes e que levam a reflexões profundas, certo? Desse ponto de vista, muitas vezes, de um individualismo contemporâneo, né? Que alguns entendem que esse individualismo contemporâneo, dentro dessa perspectiva pós-humanista, é tão extremo que, de certa forma, encapsulou essa nova revolução dentro de si, né? Existe aí várias discussões a respeito da chamada do movimento, né, do body modification, modificação do corpo, seja pela via da hipercodificação de dados do corpo humano, né, o mapeamento. Os geneticistas, né, a chamada engenharia genética, já é um avanço pós-humanista. A gente pensar em, vamos dizer, escolher que aí alguns doutrinadores falam até no chamado bebê shop, né? O shop de bebês. Ou seja, você escolher como é que a sua criança ela venha a ser concebida. Não, eu quero assim, quero que seja da pele X, tem um olho Y, certo? Ou seja, você manipular toda a criação. Isso é você ressignificar. Não é a questão dos neurochips, certo? Neurochip, algumas discussões a respeito da possibilidade de pessoas que tenham defeitos genéticos do ponto de vista mental, psicológico, e você simplesmente restartar aquela pessoa através de neurochips. Ou seja, é um processo que estamos, né, criando os ciborgues, né, ou misturando o homem e o ciborgue ao mesmo tempo, transformando aí o homem máquina, literalmente. Então, diante desses riscos, parece significativamente importante a gente destacar, né, alguns pontos, algumas orientações, né, algumas regulamentações, e aqui o texto ele destaca 3, né, eleva essas 3 aí como sendo pontos a serem aí regulamentados ou repensados ou refletidos, né, dentro dessa nova dinâmica da teoria do direito, a respeito da clonagem humana, dos corpos híbridos, dos robôs e demais eventos.
Então, quando a gente fala de clonagem humana, né? A gente viu lá, saiu, clonaram a ovelhinha Dolly, perfeito. Primeira coisa que o cientista foi, depois disso, opa, se a gente conseguiu clonar esse ser vivo, vamos atrás de clonar o homem, né? Mas há uma proibição legal dessa clonagem humana, certo? Tendo-se como fundo a preocupação que o homem se converta de sujeito de direito para objeto de direito. E isso modifica. Certo? Então a gente deve se evitar que o corpo objeto, e isso é muito castigado, né, na indústria farmacêutica, da engenharia genética, que eu dei o exemplo, da chamada nanomedicina, faça do corpo, do chamado corpo físico-biológico, um verdadeiro sucedâneo da subjetividade do mundo das mercadorias. Né? E aí passa a entender ou a propagar uma espécie do corpo coisa. Certo? Então, desde a década de 90, início dos anos 2000, que vem se discutindo, não é? Dessa verdadeira, vamos dizer assim, fronteira moral desses progressos envolvendo a própria medicina de reprodução. Certo? Então, isso envolve a neoeugenia, né? Então, a pessoa clonada, ela não seria um caso de dano ao direito civil. Certo? Isso é um pensamento do Habermas. Ele faz essa letra. Seria um caso de direito civil. O outro ponto, né, o dos corpos híbridos. A gente falou o ciborgue, né? O homem e a máquina. Então, isso aí é algo que envolve, né, a própria proteção personalíssima. Está ali contido no âmbito dos direitos da personalidade. Ou seja, se configura ali uma nova dimensão física de um corpo humano modificado. Certo? Então, nessa era em que tudo se define como pós, o corpo humano modificado também passa a ser requalificado como pós-corpo. Né? Pós-corpo. E aí a gente vê, não é, lá na parte geral do direito civil, no Código Civil, quando trata dos direitos das personalidades, né, ali entre o artigo 10, artigo 11 em diante, justamente esse reconhecimento. Certo? E aí alguns teóricos falam, não, tem que haver a cidadania, ou a gente deve pensar em um processo de cidadania ao ciborgue. Né? O terceiro ponto é a respeito dos robôs e os demais eventos. Certo? Então, desse ponto de vista, os robôs, segundo o Carlos Bittar, eles devem ter um tratamento de objetos de direito. Certo? Então, ele classifica isso diante dessa repetitividade matricial, né, o objeto máquina, ora patenteado, faz de sua essência uma posse espiritualizada da própria indústria. Então, dentro dessa perspectiva, as discussões dentro da teoria do direito seriam discussões levando em conta a propriedade industrial, o direito do consumidor, a própria responsabilidade civil, né? E aí a gente percebe, por exemplo, veículos automatizados ou autômatos, não é? Já é com a realidade. Como é que fica a responsabilização? Muitas vezes num dano ali. É o dano do proprietário, é o dano da fábrica que
não atualizou o software daquele carro e ele foi lá e não reconheceu um transeunte como um transeunte e apenas como um galho e passou por cima do transeunte. Né? Então, são algumas perspectivas que levam a essas reflexões. Diante disso, né, já partindo para o final dessa exposição, ele trata ali dessa regulação dessa era cibernética, certo? Então, enquanto o aumento dessa presença da máquina, né, o aumento da máquina desmancha, desordena, traz incerteza à nossa vida contemporânea, né, como bem as interações de relações sociais, a forma de trabalho, as interações digitais, né, para alguns sendo considerada como sendo uma modernidade pesada, o direito, como a gente tinha de maneira introdutória deixado claro, ele tem a tarefa de regular esses efeitos negativos, né? Atuando dentro dessa perspectiva de preservação dos direitos e deveres, especialmente diante da situação dos direitos humanos no mundo cibernético, certo? Então é diante disso que o Brasil, como entre outros países, né, a respeito da França aqui da nossa colega, né, ele começa a voltar buscando ali uma legislação específica, né, mais detalhada, mais limitante, digamos assim, a respeito das matérias digitais, virtuais, certo? Que aí é onde já está havendo essa discussão de um direito digital, de um direito virtual. Então, justamente a tarefa do direito, né, nessa era do numérico, nessa era digital, é a de consolidar, né, vamos colocar assim, a quarta dimensão dos direitos humanos. Né? É regular ali a engenharia genética, certo? Ou, como no texto ele diz, tornar mais claro, né, uma chamada quinta dimensão dos direitos humanos, seria a regulamentação da tecnologia da informação, certo? Porque cada uma dessas camadas influenciam, né, e requerem regras jurídicas. Porque o núcleo central, vai ser sempre dignidade da pessoa humana. Não é? A gente falou da França, o legislador, o autor, ele cita alguns exemplos da legislação na França a respeito disso, a respeito desses novos direitos. Por exemplo, um direito de abertura e circulação de dados, um direito de apagamento dos dados pessoais, né? Digamos assim, direito diante das ideologias do corpo-máquina que afetam o direito ao envelhecimento, a defesa da dignidade da pessoa humana na velhice, né? A luta contra a própria cibercriminalidade, entre outros. Então a gente percebe, dentro dessa perspectiva, né? E aqui já encerrando esse nosso bate-papo, que o texto, as reflexões que o autor nos traz, ele procurou abordar esse problema, né, do quanto os desafios trazidos por essa nova era, diante dessas novas tecnologias, remodelam e vão influenciar muito na teoria do direito. Né? Pode-se concluir que o reconhecimento da dignidade ao ciborgue, né, a fusão homem-máquina, indica que a dignidade não é um atributo do corpo físico, ou ainda muito menos, de seu estatuto epocal, enquanto corpo pós-transtécnico. Né? E isso a gente ficou bem interessante naquela primeira discussão, quando
tivemos aqui com o professor Marcos, a respeito ali da personalidade jurídica, né, robótica. Então, o que se procurou demonstrar e defender no artigo aponta para a ideia de que a dignidade é um atributo da pessoa humana, não importando a sua qualidade física ou biológica, né, modificada ou não, ou ainda a aparência estética do corpo físico, certo? Então, diante disso, a gente percebe que é na fronteira desses processos de modernização que o direito ele vai se renovar, ele vai se redimensionar de maneira pujante, né, para que haja um avanço nessa fronteira desse novo tempo, certo? Onde os avanços são medidos nessa alta velocidade, onde os riscos são imediatamente muito maiores do que lá naquela época do Alan Turing, certo? Então, por isso que o direito, como esse produto da adaptação cultural e social, ele deve ser esse fator também, né, esse instrumento de redemocratização, de ressignificação do próprio ser humano. Por mais que a gente saiba que o direito ele não modifica a condição de natureza humana. Dito isso, a gente encerra aqui a nossa contribuição. Parabéns, Ícaro. Parabéns. Line in. Ó a tecnofilia. Lili, tu es prêt? Je suis prêt. Agora, Je suis prêt. sim, agora vamos com a Lília Botou, né? Cadê sua apresentação? Podia compartilhar com a gente? Menino, eu tava ainda com o Ícaro. Como é que eu vou? Tá vendo? Não É a quis sair, não, tá? tecnofilia. Olha, tava viajando. Passei um bom momento. É a tecno...